Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a professora Joanete Xavier, da área de Linguagens e suas tecnologias do componente curricular Língua Portuguesa. Vamos à nossa terceira aula sobre os movimentos literários. O que acharam da nossa primeira, segunda aula? Na segunda aula nós falamos do parnasianismo no Brasil, não foi isso? Então agora nós vamos à nossa terceira aula sobre os movimentos literários e com certeza falaremos agora sobre o simbolismo. Então eu estou na aula 3 falando com o pessoal aí da terceira etapa ensino fundamental, terceiro semestre, oitavo ano, módulo 2, unidade 2. O movimento que ficou conhecido como simbolismo, ele surgiu no fim do século XIX na França. Representou a reação artística ao materialismo e cientificismo marcante na Europa. Rejeitou as chamadas soluções racionalistas, mecânicas e empíricas, relevadas na ciência da época lá do parnasianismo. Os autores desse período buscavam resgatar a interação entre o homem e o sagrado. O simbolismo é marcado pelo subjetivismo, uma linguagem vaga, fluida, antimaterialismo, soneto e retomada da tradição romântica. O simbolismo é a escola literária que no Brasil compreende o período entre 1893 a 1910, surgindo depois do realismo e antes do pré-modernismo. Ele teve origem lá na França como reação ao materialismo e ao cientificismo do parnasiano. Assim, ele caracteriza-se pelos ideais espiritualistas e oposição à objetividade. Viram como ele se opõe? O simbolismo, ele surge aqui para se opor, não é? Ele surge aqui para se opor a quê? Ao parnasiano, que era cientificista, não era objetivo, tratava de realidades. Aqui ele trata o simbolismo de subjetividade, de espiritualidade. Vamos conhecer melhor? Comigo na tela. Olha só. Aqui você tem A Noite Estrelada, que foi uma obra simbolista de Van Gogh. É lógico que aqui, quando a gente fala de literatura, a gente envolve não somente a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal, que é o caso da obra de Van Gogh, que é uma obra simbolista, né? Que ela parte para a subjetividade, ok? Vamos continuar. Contexto histórico. O simbolismo surge no auge da evolução burguesa, com a disputa das grandes potências pela diversificação de mercados de consumidores e matéria-prima. O processo industrial ele é alavancado pela unificação da Alemanha em 1870 e da Itália no ano seguinte. É o momento do neocolonialismo, que fragmenta a África e a Ásia para as grandes potências mundiais. Também esse é o momento em que se projetam os fatores que irão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Nas artes, a projeção é de frustração, medo e desilusão. E o simbolismo ele surge como a forma de negar a realidade objetiva. Renascem, assim, os ideais espiritualistas. Ele passa a ser a rejeição ao mecanicismo por meio do sonho, da tendência cósmica e do absoluto. Abrange a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico e científico promovido pelo capitalismo. O movimento ele é marcado pela busca do homem pelo sacro e de um sentimento de totalidade que faz da poesia uma espécie de religião. Então vejam, aqui no simbolismo, o poeta faz da poesia um tipo de religião. Por quê? Porque é um convite a mergulhar no seu interior, no espiritualismo, né? Na espiritualidade do ser. Seguindo, vamos lá.
As principais características do simbolismo é a oposição da realidade objetiva, os temas abordados pelos autores simbolistas são subjetivos, fogem da realidade do questionamento social, subjetivismo, o eu é valorizado. Assim, acredita-se que a verdade é encontrada na consciência, ao contrário do objetivismo. Linguagem vaga, ele apresenta uma linguagem muito particular, envolta em mistério e expressividade, elementos que proporcionam às suas obras os seus ideais imateriais e psíquicos. Abuso de metáforas, aliterações, comparações, sinestesias. Presença dessas figuras das obras do simbolismo indicam que mais importante do que o significado real das palavras está a sua sonoridade e o sentido poético. Uso do soneto, o simbolismo encontra a sua expressão na poesia e não na prosa. Isso porque as obras simbolistas envolvem-se em lirismo, misticismo e espiritualidade. As palavras utilizadas nos seus poemas reforçam essa característica, na medida que encontramos nas obras simbolistas o vocabulário litúrgico, arcanjo, catedral, incenso, a religiosidade, que é a presença de uma visão cristã aliada ao desejo da fuga da realidade. Viram só? Como é assim marcante no simbolismo a fuga da realidade. Talvez porque a realidade do momento fosse uma realidade cruel, e aí ele busca um mundo paralelo por meio do simbolismo. Vamos na tela comigo? Retomada de elementos românticos, o simbolismo, tal como o romantismo, exprime o desgosto com a racionalidade e assim almeja ir além do seu aspecto palpável das coisas. Valorização da simbologia em oposição ao cientificismo, as ideias são apresentadas de maneira simbólica, na qual se acredita estar o verdadeiro sentido de tudo. E aqui eu dou uma dica para vocês assistirem ao vídeo sugerido a seguir, que é sobre o simbolismo. É um momento interessante para vocês conhecerem mais sobre o movimento simbolista, né? Esse movimento artístico e literário. O vídeo do YouTube, Simbolismo Brasil Escola, está no seu material disponível para você acessar. Principais autores do simbolismo: Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães foram os principais representantes do simbolismo no Brasil. Já em Portugal, Eugênio de Castro foi o responsável por inaugurar a nova escola literária. Cruz e Souza, ele chama-se João da Cruz e Souza, 1861 a 1898, apresenta na sua obra o vocabulário litúrgico e a obsessão pela cor branca. São suas obras Broquéis, de 1893, Missal, de 1893, Evocações, de 1898, Faróis, de 1900 e Último Soneto, 1905. Ele era filho de escravos e pode ser considerado o mais importante poeta do simbolismo no Brasil. Nascido em Florianópolis, Santa Catarina, teve os estudos patrocinados por uma família de aristocratas, trabalhou na imprensa catarinense, onde escrevia artigos abolicionistas. Transferiu-se em 1980 para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em diversos segmentos. Ainda jovem, se apaixonou por uma artista branca, porém foi casado com uma mulher negra. Cruz e Souza
e Gavita tiveram 4 filhos, sendo que 2 morreram e a mulher apresentou problemas mentais. Morreu de tuberculose aos 36 anos e suas únicas obras publicadas são Missal, que é uma prosa, e Broquéis, que é em verso, poema. Sua produção literária é marcada pelo abandono do subjetivismo e da angústia, porque ocorre a busca por posições universais. Em princípio, suas primeiras obras relatam sobre a dor e o sofrimento do homem negro, sendo nítida a evolução para a análise da dor e sofrimento do homem em geral. Vamos ver um exemplo do poema de Cruz e Souza? Vamos lá comigo na tela? Exemplo de sua poesia: Acrobata da dor. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta, Gavroche solta Clou, varado pela estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza, vamos! Reteza os músculos, reteza nessas macabras piruetas d'áço. E embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente, ri, coração tristíssimo, palhaço. Que como ele consegue expressar aquele incômodo, aquele desconforto de todo o processo de preconceito racial, não é? Nesses pequenos versos. Muito, 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 muito bem elaborado o poema. Muito. Ele consegue transmitir por meio das palavras toda a angústia, toda a emoção. Bacana isso, não é? Vamos para o próximo. Olha só, Alfonso de Guimarães, 1870 a 1991, tratou apenas de uma temática nos seus poemas, a morte da amada. Sua poesia é marcada pela postura da devoção e do misticismo, e principalmente a morte de Constança, a prima que amava e faleceu aos 17 anos. Assim, Constança aparece em todos os temas: religião, arte e natureza. Sua religiosidade e devoção são considerados exageros em meio ao amor espiritualizado. Produziu por cerca de 30 anos em uma obra de influência renascentista e árcade. Ele é adepto do verso decassílabo, mas chegou a explorar a redondilha maior. São suas obras Septenário das Dores, de Nossa Senhora, 1899, Dona Mística, 1899, Queria-lhe, 1902, Palvre Liri, em 1921, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, 1993. Eugênio de Castro, 1869 a 1944. Ele tem a sua obra dividida em 2 fases, que é a simbolista e a neoclassicista. São suas obras: Ó Aristos, 1890, Horas, 1891, Interlúnio, que é 1894, Salomé e Outros Poemas, em 1896, Saudades do Céu, em 1899. E agora eu falo, façam as atividades sugeridas no material. Além disso, assistam aos vídeos, busquem mais poemas, aquele que mais lhe agradou, e aproveitem bastante esses conhecimentos. Obrigada, até a nossa próxima aula.